Nessa fase de campanhas eleitorais, as eleições se avizinham, a gente tem agora um tema importante para conversar, que é o chamado assédio eleitoral. Mas que diabos é isso? Conheço o assédio moral, o assédio sexual. O assédio sexual, já conversamos aqui em algumas oportunidades, aquele comportamento por uma relação hierárquica em que ali o patrão ou o responsável, o chefe, busca um favorecimento sexual em relação àquela vítima, fazendo gracejos, cantadas, insinuações. Isso pode levar à responsabilização desse autor por uma série de comportamentos. Esse é o assédio sexual. O assédio moral, também já falamos aqui em algumas oportunidades, aquele comportamento de desprestígio que abala a saúde física e psíquica do trabalhador diante de situações em que ele é menosprezado, em que ele é exigido de tal maneira que jamais vai cumprir aquela função. Enfim, um comportamento que causa a ele ali um mal maior, um mal significativo e prejudica a sua vida dentro daquele contexto do trabalho. E agora o assédio eleitoral. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dessa situação que ocorre nas empresas, tem sido uma constante, segundo o jornal Valor Econômico. Nas eleições de 2022, foram mais de 3.500 denúncias e acreditam aí os responsáveis, o Ministério Público do Trabalho e as autoridades que nessa eleição de 2024 nós vamos ter muito mais do que isso. Mas o que seria então o assédio eleitoral? É aquele comportamento tanto dos donos das empresas, dos empresários, como também de funcionários que exigem, por exemplo, que os funcionários ali atendam a um determinado pedido de voto, atendam ali a um candidato que tem algum vínculo com os patrões, que atenda ali a uma exigência, por exemplo, de se não votar naquele candidato, não temos segurança no emprego. Ou exige, por exemplo, que se use uma camiseta nas vésperas da eleição, favorecendo determinado candidato. E o assédio eleitoral vem previsto na Resolução 355 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E lá trata da definição mais adequada. E esse assédio eleitoral pode ocorrer até mesmo na entrevista para obtenção do emprego, em que ali, por conta de uma manifestação de uma pergunta direcionada ao candidato, fique claro que quem quer contratar tem determinada preferência política ou desprestígio em relação a outra vertente. Então, na verdade, toda vez que se exige haver um comportamento fiel ao candidato, ou ao partido, a um segmento político, você estaria ali, então, dentro de um contexto do assédio eleitoral. É muito grave, porque quando você condiciona a garantia do emprego, quando você força a barra para que determinados funcionários votem em determinado candidato, a vereador, a prefeito, que é o pleito eleitoral de agora, você está tolhendo a liberdade de manifestação dele. A manifestação dele que se dá através do voto, que é uma das manifestações mais democráticas previstas no nosso sistema, das liberdades públicas asseguradas pela nossa Constituição de 1988. Então é muito importante que a gente tenha atenção, especialmente você, empresário, você que coordena aí o departamento jurídico das empresas, dos recursos humanos, muita atenção quando se fala de questões políticas dentro do universo do trabalho. Não se pode determinar que o certo grupo ou que os funcionários tenham tendência para A, para B ou para C, sob pena inclusive de responsabilidade criminal, porque na justiça eleitoral é considerado crime esse tipo de comportamento. É um comportamento que antes era tratado muito mais na justiça eleitoral e agora veio para a justiça do trabalho por conta de uma avalanche de questões, especialmente na eleição de 22 e que deve se repetir agora na eleição de 24. Os casos mais comuns que a justiça tem julgado, por exemplo, casos em que se obrigou à utilização de uma camiseta às vésperas da eleição. Um outro caso, então, em que foram gravadas lives dentro da empresa em que os funcionários eram obrigados a se manifestar favoravelmente à indicação
daquele candidato que o patrão ou o chefe determinava. São situações bastante complicadas. Numa outra, por exemplo, julgada também pela Justiça do Trabalho, se verificou que havia ali uma promessa de que, olha, se o candidato não ganhar, teremos redução nos valores das gorjetas e muita gente aqui poderá perder o emprego. Em alguns casos, até exigido uma comprovação de que o funcionário atendeu aquela solicitação do patrão e votou naquele candidato indicado. Tamanha abusividade com que se tratam essas situações dentro das empresas. Então é muito importante nesse momento, quando se convida muitas vezes candidatos a visitar as empresas, deve ser aberto a todos, não se pode privilegiar determinadas candidaturas como forma de apoio explícito ali e muitas vezes a forma velada também. Quando o empregador anuncia, olha, se aquele candidato não ganhar, nós vamos fechar a empresa, nós vamos fechar as portas aqui, de uma maneira a coagir diretamente ou indiretamente o funcionário a atender uma solicitação, e aí estaremos diante do contexto dessa prática de assédio, aqui no caso chamado assédio eleitoral, que deve realmente caracterizar essas próximas semanas, que caracterizam aí o pleito eleitoral. Muito cuidado com o assédio eleitoral. Em todos os tribunais do trabalho do Brasil já há canais de denúncia para que se possa fazer a reclamação diretamente e assim para que as autoridades possam tomar as providências e punir quem violar todas as legislações inerentes à eleição, ao pleito eleitoral, bem como as garantias do trabalho nas relações de emprego.